As mentiras que te contaram sobre a introdução dos alimentos. Então, assim, tem muita coisa acerca desse tema, tem muita coisa, principalmente quando a gente está começando a pesquisar sobre esse assunto, que a gente fica, mas será que é assim? Será que é assado? Daí tu vê um site que diz, não, tem que ser assim. Aí tu vê o outro site, não, não pode ser assim, tem que ser assado, né? Então, assim, a gente tem muita coisa acerca disso, tem muita coisa que vem da família, tem muita coisa que já está muito, muito enraizada, coisa que vem de muito tempo e que a gente às vezes nem se dá conta que é uma mentira, né? Se tornou uma mentira com o tempo, digamos assim, né? Então, vamos começar a falar sobre isso. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que os bebês que tomam fórmula têm que começar a introdução dos alimentos antes do tempo. Antes do tempo, quando eu digo antes dos 6 meses, tá? Então, isso eu ainda vejo muito. Eu vejo muitas mães, não, eu comecei a introdução dos alimentos com 4 meses, porque ele toma mamadeira, ele toma fórmula. E isso não é uma mentira que te contaram, tá? Por quê? Porque hoje em dia, gente, as fórmulas infantis, elas são completas, sim. Elas não chegam a ser um leite materno, nunca vão chegar, tá? Porque tem coisas que o leite materno tem que a fórmula nunca vai conseguir ter, principalmente quando a gente fala da questão imunológica, né? Ela passa muito da imunidade da mãe, das defesas do corpo da mãe, passa pro leite materno, isso a gente não consegue colocar numa latinha, mas comparadas, tá? Com quando surgiram essas fórmulas, há 50, 60 anos atrás, quando essas fórmulas infantis, elas eram totalmente incompletas, né? Elas eram praticamente só leite, leite de vaca, né? Elas hoje elas são muito mais completas, sim, elas são adequadas quando a gente fala na composição da proteína, né, no tamanho da proteína, na quantidade, nos nutrientes que tem que ter. Então, assim, hoje as fórmulas infantis que a gente tem no mercado, elas são capazes de suprir as necessidades do bebê até ele completar 6 meses também, tá? Então, assim, o que eu recomendar? O meu bebê mama no peito, eu vou manter peito somente, só peito, sem água, sem nada, tá? Até os 6 meses. O meu bebê não mama no peito, meu bebê toma fórmula, tá? Toma NAN, toma Aptamil, toma Nestrogênio, enfim, né? N fórmulas que a gente tem no mercado. Ele toma fórmula, então eu vou manter a fórmula até o 6º mês, tá? Até ele completar 6 meses. Ele toma leite e fórmula, ele toma peito e fórmula, também mantém, tá? Tudo ali. E aí aqui entra uma questão muito importante que a gente fala muito, que mas a minha licença maternidade não é de 6 meses, então eu vou ter que ir acostumando ele a tomar a fórmula para ir para a escola, né? Ou eu vou ter que acostumar ele a comer as frutinhas para ele ir para a escola infantil. Não é verdade também, tá? Por quê? Porque mesmo ele indo para a escola infantil, tu pode manter ele só com a fórmula, então, tá? Quando a tua licença tem menos de 6 meses e tu tem que voltar a trabalhar, o que acontece? Ou tu ordenha o teu leite, hoje a gente tem as maquininhas de ordenha, assim, são muito mais acessíveis do que há muito tempo atrás, tá? Hoje tu encontra no Mercado Livre, tu encontra até né, nesses grupos de Face, alguma coisa, tu sempre consegue uma maquininha que as próprias maquininhas elétricas da Medela, elas já estão com preço muito mais acessível, ou tu tem aquelas manuais que são muito mais práticas do que vinha sendo antigamente, não é daquela bolinha, sabe, que parece uma seringa, que machucava. Então, tu consegue ordenhar esse leite e levar para a escolinha, tá? Tem toda a orientação para fazer isso, enfim, mas é uma possibilidade, desde que a escolinha esteja preparada para isso. Ou tu consegue manter o aleitamento materno em casa e levar o teu bebê para a escolinha e ele toma fórmula infantil na escolinha e tá tudo bem, tá? Mas ele não aceitou a mamadeira. Bom, aí é um outro papo que a gente pode bater, porque sim, existem possibilidades dele aceitar a mamadeira, sem insistir, com respeito, com cuidado, tá? Dá para fazer isso e não precisa ser tanto tempo antes assim dele ir para a escola infantil. Não precisa realmente ficar 1 mês, 2 dando mamadeira para ele, porque tu vai voltar para o trabalho. Às vezes é muito mais fácil ele voltar, ele começar essa rotina, ele começar alguns dias antes, ele começar já essa rotina
com a mamadeira com outra pessoa dando lá na escola, ele vai se adaptar muito mais rápido do que às vezes tu ficar insistindo na mamadeira, porque ele sente o cheiro do teu leite, né? E ele tem essa vontade de ficar no peito, não adianta, ok? Então, primeira mentira que te contaram: bebês que tomam fórmula infantil precisam começar a introdução dos alimentos antes dos 6 meses. É falso, é mentira, não precisa, tá? Tem todas as possibilidades de começar depois. Outra mentira: passar os alimentos no liquidificador ou na peneira porque o bebê não tem dente, tá? Muitas coisas eu já vejo, isso aqui eu não passo, isso aqui eu amasso, mas a carne eu amasso. Desculpa, a carne eu liquidifico, tá? A carne eu tenho que liquidificar porque ele não tem dente, tá? Então é uma dúvida bem grande e ainda tem muita coisa ali que fica, né? Fica nesse, será que eu faço, será que eu não faço, será que pode, será que não pode? Tem que ter cuidado, a gente fala do liquidificador, né? Porque ele realmente vira um purê, mas depende de quanto tu coloca no processador também, ele vira um purê também, tá? Então, assim, gente, mesmo o bebê não tendo dente, tá? O dentinho do bebê, tem alguns bebês que começam a ter o dentinho com 6 meses, mas é muito, né? Não é o comum deles terem dente nessa idade. Então, se vocês colocarem a mão dentro da boca do bebê de vocês e apertarem a gengiva ou deixar ele morder o teu dedo, vai doer, tá? Porque os dentinhos, eles estão ali. Eles só não tiveram erupção ainda. Inclusive, a introdução dos alimentos, ela é uma fase que ajuda na erupção dos dentes. Então, essa fato deles irem aprendendo a mastigar, vai fazer com que essa ajude também nessa questão da saída dos dentes, tá? Então, não precisa liquidificar, não precisa peneirar, tá? Não precisa ter medo. Mas eu tenho medo de dar arroz no início. Bom, então não dá, né? Dá outra fonte de carboidrato. Não é proibido dar arroz, tá, gente? Mas assim, eu tô insegura para dar arroz. Bom, dá batata doce, dá o aipim, dá a polenta, né? A gente tem outra a massinha, né? Massinha de sopa, assim, massinha aquela letrinha, massinha cabelinho de anjo, é tão fácil de amassar, né? Então, vai dando outras possibilidades. Mas eu queria sim dar o arroz. Ok, se tu não consegue amassar, cozinha ele um pouco mais. E se tá difícil de amassar um arroz com garfo, porque ele passa no meio do garfo, amassa com a colher, tá? Mas não deixa de dar amassado, não é? Nenhum motivo é necessário de tu liquidificar. E parece que assim tá muito longe, né? Mas a minha mãe, quando a minha irmã teve as meninas, né? Hoje elas já são grandes, elas têm 13, a Luísa tá com 13 anos, a Isabela tá com 17 já. E a minha mãe ficou peneirando comida. Minha mãe ficou com dor no punho ali, porque ajudava a minha irmã a peneirar todas as comidas. Então, não é uma coisa que é de tanto tempo atrás. Eu tenho certeza que algumas avós ainda ficam: meu Deus, tu não vai liquidificar, meu Deus, tu não vai peneirar, tá? Então, não tem necessidade, porque o bebê, ele não tem dente, e o bebê, ele tem que receber liquidificado ou colocado no processador, né? Ou realmente peneirado. Inclusive, a gente tem o BLW ali, né? Que ele tem todas as possibilidades desse bebê receber essa comida inteira e ele ir realmente sugando, ele ir roendo, ele ir comendo esse alimento com ele guiado realmente pelo próprio bebê. Então, sim, ele consegue mesmo sem ter dente e comendo essas comidinhas, tá? A terceira mentira que te contaram: oferecer papa de bolacha Maria ou de bolacha maisena, Danoninho, né? Então, assim, eu coloquei esses porque são os mais comuns, são os que eu ainda recebo muita dúvida. Nutri, eu posso dar Danoninho? Mas a minha mãe quer dar iogurte. Mas a bolachinha Maria tem problema, né? Então, assim, a gente já sabe que isso não é indicado. Por quê? Porque eles têm açúcar, né? Se vocês olharem, vamos falar do Danoninho, né? Do Petit Suisse. O Petit Suisse, ele é o próprio fornecedor, a própria indústria que produz. Se vocês olharem na embalagem, ele está indicado para a partir de 4 anos. Então, ele é considerado uma guloseima, ele não é considerado um iogurte, né? Iogurte é outra coisa. Então, primeiro ponto: não é para oferecer leite de vaca e derivados para um bebê menor de 1 ano. Então, ele já teria também, teria essa proteína do leite de vaca, que não é o ideal para o bebê. Primeiro ponto. O segundo, ele tem bastante gordura. O terceiro, tem bastante açúcar. Então, não tem necessidade nenhuma, tá? Ele foi visto por muito tempo como
como um alimento para o bebê. Ele é visto por muita gente. Eu tenho muitas avós que, né, quando começam a introdução dos alimentos, elas falam, as mães relatam para mim, né? Ah, a vovó falou que quer ir comprar danoninho já para dar para ele. Porque ele parece uma papinha, ele realmente ele dá essa sensação de ser para bebê, mas ele não é. E aí a gente tem a bolacha Maria, que muitas vezes ela é oferecida inteira para essa criança, para que ela vá roendo para estimular a mastigação. Algumas mães relatam isso, né? Mas não tem necessidade, porque tu vai conseguir estimular a mastigação com os outros alimentos, desde que tu não dê liquidificado, né? O próprio amassado vai estimular essa mastigação. E a gente tem a papa da bolacha Maria. Eu acho que essa é mais enraizada ainda, né? A papa da bolacha Maria. Porque é aquela questão de colocar o leite, mas eu coloco com fórmula infantil, né? Mesmo assim, tá? A bolacha Maria vai ter bastante açúcar, ela não é indicada para criança e vai ter o tempo deles comerem. Dá para fazer biscoitinho em casa, Juliana? Dá para fazer biscoitinho em casa para eles? Sim, tá? Tem muitas receitas, tá? De biscoitinhos sem açúcar, com farinha de aveia, com farinha de amendoim, enfim, dá para fazer vários tipos de biscoitinhos sem açúcar que podem ser oferecidos. Eu não recomendo começar a oferecer no início da introdução dos alimentos, tá? Eu gosto de começar a oferecer esses lanches diferentes numa fase 2, que eu falo, né? No meu curso eu divido a introdução dos alimentos em fases, né? Então, a fase 2, ela começa quando essa criança já se acostumou com essa novidade, que não existe só o leite para ela se alimentar, que existem outras formas de alimentação. Ela já está indo bem nas frutas, ela já está indo bem nas comidinhas salgadas, né? Nos legumes, na carne, no feijão, no arroz. Então, aí a gente começa a incrementar e fazer alguns lanchinhos diferentes. Nesse momento, a gente consegue ter algumas receitas, tá? De biscoitinho, de bolo, tá? No meu curso eu dou e-book, né? Que tem várias receitas sobre isso também. E tem um bolo que eu adoro, que é eu até faço pro Pedro de vez em quando, que fica fácil, porque dá até para fazer no micro-ondas, tá? Então, é um bolo que vai banana, maçã, e vai farinha de aveia, vai granola, e não vai açúcar, e não vai farinha, e não vai, sabe? Praticamente ele é de farinha de aveia, granola, açúcar banana e maçã, tá? Então ele fica um bolinho bem pequenininho, tá? Então tu come tudo num dia, até porque no dia seguinte ele já não fica tão gostoso assim, mas ele é uma ótima opção para nessa fase 2, na fase 3, né, da introdução dos alimentos, quando o teu bebê já está mais acostumado com essa alimentação. Então, sim, gente, hoje a gente tem internet, a gente tem 1001 receitas, tá? A gente consegue fazer, sim, opções diferentes, não precisa ficar na bolacha Maria, não precisa ficar na bolacha maisena, não tenho nada contra elas. Em algum momento da vida do filho de vocês, ele até vai comer, mas não tem necessidade de ele comer antes de 1 ano de idade. Outra mentira, tá? Não oferecer ovo, peixe ou glúten para prevenir alergia. Então, essa questão, principalmente do ovo, tá? É um tabu ali. Ah, pode oferecer ovo. Não pode oferecer ovo. Pode oferecer gema. Pode oferecer clara, né? Então, assim, gente, a recomendação é: o bebê fez 6 meses, começou a introdução dos alimentos, já pode receber ovo. Qual que é o único cuidado que a gente tem que ter com o ovo? Não pode oferecer com a gema mole. Vocês lembram quando a gente era criança? Que a mãe, eu lembro assim até do sabor, eu lembro do momento, sabe, do cheiro. Quando a minha mãe, ela tinha o costume de oferecer para nós, claro que eu acho que não era bebê, eu era maior, enfim, né, porque eu lembro, ela tinha o costume de oferecer aquele ovo mole. Então, assim, ela cozinhava na água, aí tu abria uma tampinha do ovo, né, e aí ia comendo, assim, então aquela gema tava mole. Então, assim, essa é uma lembrança que a gente tem, eu pelo menos tenho da minha infância, mas hoje eu sei que não é o ideal de oferecer para as crianças. Por quê? Tá? Por mais que a gente compre um ovo de qualidade, um ovo orgânico, a gente não tem como saber exatamente qual galinha que tinha salmonela, porque ela é comum no intestino da galinha. Então, muitos ovos podem ter salmonela, tá? E que é uma bactéria que pode causar uma infecção intestinal, diarreia, vômito, febre, né? Uma questão horrorosa, tanto para adulto, imagina para um bebê, tá? Então, para prevenir isso, a gente simplesmente tem que cozinhar um ovo bem. Então, se tu oferecer um ovo pro teu filho com a gema durinha, não é para oferecer a gema mega dura, tá, gente? Não é para deixar ela verde.
Então, assim, 10 minutinhos de cozimento já está muito bem, obrigada, tá? Às vezes 8 minutinhos já está muito bom. Então, assim, é para oferecer com a gema durinha, por quê? Porque daí tu vai ter segurança que aquele ovo não vai fazer mal. Mas para a questão da alergia, que é o que tem muita esse medo, tanto do ovo, do peixe, do glúten. O peixe a gente tem que cuidar com a questão dos espinhos, né? Precisa falar, né? Tu pode dar o peixe a partir de 6 meses, sim. Tu pode dar um peixe cozidinho, de preferência, na hora de dar sashimi, né, ainda. E aí tu pode só garantir que ele não tenha nenhum espinho, aí tá tudo bem, tá? E o glúten também. O glúten, para quem não sabe, é a proteína que a gente tem no trigo, né? No trigo, na cevada, no centeio. E aí muitas mães ficam nisso. Ah, eu posso dar, não posso dar? Ah, eu só posso dar carboidratos que não tenham glúten no início? Não, tá? Tem que... É o ideal de dar. Por quê? Porque dos 6 aos 9 meses, a gente tem uma chamada janela imunológica. O que é isso? Já foi provado, tá, pelos consensos de alergias, né? De consensos, quando a gente fala, é que todos os profissionais do mundo já estão em consenso com as publicações e mostrando, isso é o ideal, tá? Então, dos 6 aos 9 meses, o bebê tem uma janela imunológica, que a gente chama. Ou seja, o corpo dele, justamente porque esse corpo se preparou para a introdução dos alimentos, olha como a natureza sabe. Ele já tem uma quantidade maior de anticorpos, de imunidade, né, desse sistema de defesa do corpo dele. Ele já tem uma quantidade maior entre os 6 e 9 meses, porque ele já está preparado para receber uma alimentação diferente. Então, já está provado que esses alimentos potencialmente alergênicos, né, que seria o peixe, o glúten, o ovo, eles devem ser iniciados a partir dos 6 meses, nessa janela, entre os 6 e 9 meses. Por quê? Porque eles vão ter muito menos risco de desenvolver essa alergia depois, tá? Tem como prevenir a alergia, Juliana? Não tem como prevenir uma alergia. Se o teu bebê vai ter, ele vai ter, tá? É uma predisposição que ele tem. Claro que se a gente iniciar muito cedo, por exemplo, se a gente der glúten para uma criança menor de 3 meses, ela tem uma forte tendência a ter doença celíaca, que é essa alergia ao glúten, tá? Mas dentro da idade certa, desde os 6 aos 9 meses, tá tudo bem, vocês podem oferecer. Então, ovo pode oferecer, desde que seja com a gema dura, peixe pode oferecer desde que não tenha espinho, que seja cozido, tá? E glúten pode oferecer, tá de boa, tá tudo certo, tá? Leite de vaca não pode oferecer, por outros motivos também, tá? Não é porque ele vai ter alergia ao leite de vaca, mas o corpo dele não está pronto para receber essa proteína porque ela é muito grande, ele ainda não consegue fazer essa digestão direito, tá? Ela é uma proteína muito complexa, né, para ele digerir. Então, o leite de vaca, o bebê está pronto para receber a partir de 1 ano. Antes disso, é leite materno, fórmula infantil. Fechou? Composto lácteo também tem leite de vaca, tá? Então não é para oferecer antes de 1 ano também. Antes de 1 ano é fórmula infantil. Tem que comer um prato cheio, ou uma fruta inteira, ou uma quantidade determinada. O que é isso, tá, gente? Eu recebo muito. Júlia, quanto que o meu bebê tem que comer? Júlia, ele comeu meia banana. Será que tá bom? Júlia, ele quer comer 2 bananinhas. Júlia, ele comeu 1/4 de maçã. Júlia, ele comeu 3 colheradas. Então, assim, gente, na introdução dos alimentos, principalmente que a gente está falando no início dessa introdução, não tem uma quantidade certa, tá? Eu não vou te dizer assim, ele tem que comer 53 gramas de carne, ele tem que comer 60 gramas de legume. Não é assim que funciona, tá? Acho que o mais importante na introdução dos alimentos é respeitar o teu bebê, é olhar para ele, ele te mostra quando ele está com fome. A gente sabe quando mãe, né? Quando eles estão dando sinais de fome e quando eles estão dando sinais que eles não querem mais comer. Então, a gente tem que respeitar. Se tu optou por dar a alimentação com uma colher, né, em forma de papinha, no momento que... Então, ele está recebendo, está tudo bem, ele está abrindo a boca, ele está indo em direção à colher, está tudo lindo. De repente, ele começa a recusar, ele começa a ir para trás, não fica correndo atrás dele com aquela colher. Se ele começou a negar, se ele começou a dar sinais, ele começou a fechar a boca, é porque está tudo bem, ele não quer mais. Então, acho que isso é importante. Muito mais do que se preocupar com uma quantidade que tem que dar para o bebê, é confiar nele que ele tem capacidade de se regular e dizer assim, para mim tá bom, eu não quero mais, tá? Então, no começo, eles comem um pouquinho. E, gente, a gente tem que entender que assim, ó, criança não é robozinho, tá? Então, se a gente tem uma variação de apetite,
Um dia a gente tem mais fome, um dia a gente tem menos fome, às vezes eu tô com mais fome no almoço, às vezes no lanche da tarde eu não tô com tanta fome. Então, a gente como adulto tem isso. As crianças também têm isso. Eles também têm uma variação de apetite. Então, não é porque hoje ele comeu uma banana inteira e amanhã ele comeu um quarto de maçã no lanche, que, meu Deus, ele não gosta de maçã, então nunca mais vou dar maçã. Ou vou misturar maçã com a banana, porque daí a banana ele gostou. Vou dar tudo com a banana porque ele gostou. Não é assim, tá? Então, lembre, sempre que a gente respeitar o nosso filho, sempre que a gente cuidar, os sinais que ele dá, a gente está indo para a direção certa, tá? Então, assim, não tem uma quantidade, não tem que bater um pratão, tá? Não tem que comer necessariamente uma fruta inteira, não tem que necessariamente comer meia fruta, né? Então, assim, não tem uma quantidade determinada na introdução dos alimentos. Lembrem assim, se o bebê de vocês, ele estava em aleitamento materno, a gente não enxerga quanto leite sai do nosso peito. A gente não consegue enxergar, né? Então, a gente confiava que o bebê, ele estava satisfeito quando ele largava o peito, concorda? Então, quando a gente começa a introdução dos alimentos, é a mesma coisa. Se nós confiávamos nele no peito, a gente confia nele com a alimentação também. Tá? Então, não se preocupem tanto com a quantidade. Se preocupem em um bebê de vocês mostrar que ele está feliz, que ele está confortável, que aquela situação não é uma situação que está deixando ele com medo, que tem uma colher que está forçando, né, para dentro da boca dele, que de repente ele abre a boca por outro motivo, para dar risada, ou porque ele está sendo distraído com alguma coisa, de repente aquela colher é colocada dentro da boca dele. Isso tudo gera insegurança no bebê, tá? Num primeiro momento ele até pode aceitar, mas vocês podem ter certeza que no momento que ele aprender a recusar isso, ele vai recusar. Outra mentira que te contaram, então, é parar a livre demanda do leite materno porque começou a introdução dos alimentos. Então, aqui eu escuto tudo, tá? O leite, não adianta continuar aleitamento depois de 6 meses, porque o leite vira água. O leite, não adianta... ele começou, vou começar a trabalhar, então vou ter que parar a amamentação, porque não adianta só dar de manhã e de noite, já que ele vai tomar madeira, então eu já vou tirar o peito, tá? Ou, não, então eu tenho que deixar ele horas sem peito para ele ter fome na hora da papinha. Gente, então assim, ó, a introdução dos alimentos, ela é uma fase, ela é também chamada de alimentação complementar, tá? Então, olha o nome, alimentação complementar. Ela complementa o leite materno. Então, assim, até 1 ano de idade, o principal alimento do bebê ainda é o leite materno, tá? Então, ele vai mamar várias vezes por dia também. Então, eu tenho que deixar ele na escolinha, eu vou dar fórmula infantil. Sim, mas se tu tem condições de dar de manhã e de noite, pelo menos, nos momentos que tu tá com ele no final de semana, dá, não deixa de estar o teu peito, tá? Então, assim, não precisa também parar a livre demanda, não precisa deixar ele muitas horas sem comer para ele ter fome na hora da papinha, realmente. Quando a gente tá falando de leite materno, tá? Por quê? Porque muitas vezes ele tá com muita fome na hora daquela refeição. E aí, o que acontece? A gente coloca um pouquinho no peito, ele dá aquela acalmada, ele se sente seguro, né? E aí ele vai estar mais disposto a sentar no cadeirão ou a ficar no teu colo e receber um alimento diferente, a explorar um alimento diferente, né? Porque a gente tem que pensar assim, ó, a criança que está começando a introdução dos alimentos, é tudo novidade. Para ela não tá fazendo manha, ela não tá fazendo birra. Porque para ela, assim, ó, o que é a minha comida? O que enche a minha barriga? Minha barriga enche com leite, né? Com o leitinho da minha mãe ou com a mamadeira. Aí, de repente, ela tem que entender de um dia para o outro que a frutinha também enche a barriga, que a sopinha também enche a barriga. Não é assim, tá? Então, o que acontece? Quando o bebê ele tá com muita fome, ele vai querer comer o que é mais seguro para ele. O que é mais seguro para ele? É o que é mais familiar para ele, né? Então, ele vai querer o peito, ele vai querer a mamadeira. Então, muitas vezes, a gente dá uma acalmada nesse bebê, a gente deixa ele com menos fome, né? E aí, ele vai estar mais disposto a explorar essa nova alimentação, tá? Então, quando a gente fala de peito, sim, muitas vezes a gente tem que dar um pouquinho de peito antes, às vezes acontece, né?
ou a gente acontece às vezes de dar um pouquinho no meio, quando principalmente nesse início, ou tu já tá lá avançando, né, na introdução dos alimentos, o bebê já tá com 9, 10 meses, mas tá nascendo um dente, ele tá doentinho, ele tá com febre, tem alguma coisa que tá incomodando ele talvez não vai querer comer muito bem a alimentação e ele vai ficar um pouquinho mais no peito e tá tudo bem, tá? Muitas vezes depois da mamada, começa a bater, desculpa, depois da refeição, começa a bater um soninho, eles vão querer o peito para dormir. Então, assim, ó, leite materno não interfere na absorção dos nutrientes, tá? O ferro que tem no leite materno, ele continua sendo bem absorvido, mesmo com a introdução dos alimentos, tá? Mesmo ali com a alimentação junto. Então, pode dar peito antes, pode dar peito durante, pode dar peito depois. É importante, assim, ó, tem que ter um cuidado com essa informação, tá? Por quê? Porque a gente tá ensinando o nosso filho a comer. Então, assim, então tá, beleza, o peito é a melhor fonte de alimentação para o bebê até 1 ano, então eu não vou me preocupar com as papinhas, não vou me preocupar em dar uma frutinha para ele, porque até 1 ano ele pode ficar só no peito. Não é assim, tá? O leite materno já não consegue dar conta de todos os nutrientes, ele ainda é a principal fonte de alimentação, mas ele precisa dessa alimentação complementar. Entenderam? Ele dá conta de muita coisa, mas ele precisa desse complemento. O complemento vem com a introdução dos alimentos. Então, ele precisa, sim, da carne, ele precisa, sim, do feijão, ele precisa do arroz, ele precisa da frutinha, ele precisa do legume, para complementar tudo isso, tá? Então, assim, não é porque eu falei que pode continuar com a livre demanda que não é para fazer a introdução dos alimentos. Não confundam as informações. Então, o leite não fica fraco depois dos 6 meses. Tá? Não caiam nessa mentira. O leite continua forte. O que acontece é que o bebê de vocês cresceu, né? Então ele precisa ser complementado, mas ele dá conta de uma grande parte da alimentação do bebê, sim. A gente tem que entender que assim, ó, sono e fome são coisas que não andam juntas. Então assim, se o bebê de vocês está com muita fome, se o bebê de vocês está com muito sono, vai dar problema na hora da comida, tá? A mamadeira, a gente tem que ter cuidado que o peito, o bebê, ele mama o quanto ele quiser, né? A mamadeira é a gente que coloca uma quantidade específica dentro, né? E aí o bebê vai mamando e ele não precisa fazer tanto esforço como no peito para esse leite descer. Então, por exemplo, quando ele está no peito, se ele ficar só parado no peito, o leite não vai vir, né? Ele tem que fazer esse movimento de sucção para o leite materno sair. Quando a gente coloca a mamadeira na boca do bebê, mesmo que ele não faça um esforço grande, só essa movimentação, né, de abrir e fechar a boca e tal, esse leite ele vai sair, né? Ele vai sair mais forte se ele sugar, mas ele vai ficar gotejando só de estar na boca do bebê. Então, ele vai tomando essa quantidade. Então, como é a gente que determina a quantidade que a gente coloca na mamadeira, a gente tem que ter um cuidado. Eu não vou colocar, por exemplo, meu bebê toma 120 ml de fórmula infantil. E aí são 11 da manhã e às 11h30 eu tô planejada para dar esse almoço para ele, porque ele já tá com fome, tá? Então, eu vou dar a mamadeira de 120 que ele tá acostumado, que eu sei que enche bem a barriguinha dele e que depois que ele toma mamar, ele capota e dorme. Não vai rolar, né? Por quê? Porque ele vai estar com sono, ele vai estar satisfeito, plenamente satisfeito, e ele não vai ter interesse nenhum nesse novo alimento. Então, o que a gente pode fazer com a fórmula? Não deixar morrendo de fome, mas a gente pode dar um volume menor, né? Então, por exemplo, eu vou acalmar esse bebê, eu vou dar metade do que eu dava, vou dar 60 ml, por exemplo, vou dar 90 ml, por exemplo, e vou deixar ele calmo, tranquilo, mas não plenamente satisfeito, né? Para que ele tenha algum interesse nesse alimento, porque criança é assim, tá, gente? Se eles não têm fome, eles não têm interesse. Eles não são que nem o adulto que tem toda essa questão social. Ai, nossa, mas eu não tô com fome, mas como eu fui jantar na casa de alguém, eu preciso comer. Não, já que o meu marido, a minha esposa, né, fizeram um jantar especial, não, mesmo não estando com fome, eu vou comer. Criança não tem essa aí, tá? Criança tá com fome, come, não tá com fome, não come. Então, isso falando até para os maiores, que é uma coisa que me pedem muito. Mas ele não quer comer na hora da refeição. Quando a criança é maior, quando a gente está falando de uma criança de 1, 2 anos, prestem muita atenção o que ele está comendo antes da refeição, tá? Se ele nem não está enchendo a barriga, né, de leite, porque daí aí o leite materno ele começa a ter outro sentido. Essa questão da livre demanda, a gente está falando da introdução de alimentos, então, principalmente para crianças até 1 ano, tá? Depois a gente vai
avaliando se essa amamentação ela está sendo nutritiva, se ela está sendo realmente um escape, né? Se essa criança entendeu nesses 6, 7 meses de introdução dos alimentos que existem outras formas de alimentação, tá? Então, aí outro momento. Não dar feijão, né? Eu já ouvi até assim, eu não dou feijão porque dá infecção no intestino. Né? Então, mas o feijão, a casquinha do feijão faz mal, a casquinha do feijão dá muitos gases, tá? Então, assim, não precisa ter medo do feijão, o feijão não é vilão, tá? Tu não vai dar uma feijoada pro teu filho, a gente geralmente passa mal quando come feijão, porque a gente comeu uma feijoada, mega pesada, cheia, né, de coisas. Não é uma colher de feijão que vai fazer mal pro teu filho. E ele tem muitos nutrientes, e ele é um dos grupos alimentares, tá? Que vai fornecer carboidrato, que vai fornecer fibra e que vai fornecer proteína, tá? Então, ele é importante, sim, dentro do conjunto da introdução dos alimentos. Não precisa só oferecer o caldinho, não precisa liquidificar o feijão, é só amassar e dar. Tá? Tu pode deixar com o caldinho para misturar ali com o purezinho, para misturar com o arroz, para amassar bem. Claro, vai ficar mais molhadinho, ok. Mas não tem problema nenhum de colocar alguns grãos. Amassa direitinho, essa casquinha provavelmente vai sair no cocô, mas tá tudo bem. Não quer dizer que ele não absorveu. É só a casca, porque ela é fibra e ela tem uma digestão um pouquinho diferente, tá? Então, pode dar feijão, beleza, tá? Não caiam nessa... não caiam nessa jogada também, tá? Nessa mentira do feijão. Ok, essa aqui é clássica, tá? Eu vou começar a introdução dos alimentos. Então, eu só posso oferecer as seguintes frutas: banana, maçã, mamão e pera. Tá? Então, assim, eu tenho certeza que a maioria de vocês ouviu que só pode oferecer. Não, tu fica 15 dias, tu fica um mês só oferecendo essas 4 frutas. Tu fica 3 dias, 4 dias oferecendo só banana. Depois tu fica mais uma semana oferecendo só maçã. Depois, né, porque ele tem que se acostumar. Não é assim que funciona. A partir do 6º mês, os bebês, eles estão aptos a receber todas as frutas, tá? Todas as frutas são todas as frutas. Não é só a banana, a maçã, mamão e pera. Por que eles são geralmente indicados? Porque eles são frutas que têm o ano inteiro, elas são realmente mais fáceis de amassar, né? Ou de cortar para dar para o bebê pegar com a mão, a banana é muito mais tranquila, né? E a gente tem, como eu falei, a gente tem o ano todo. Mas nada impede vocês de dar uma manga, tá? Então dá para fazer papinha de manga, dá para fazer, mesmo tendo fiapinho, a gente corta. Dá para oferecer a manga como BLW, dá para oferecer com a mão também. Dá para oferecer. Tem muita gente dando pitaia agora, que é legal, porque ela é bem cremosinha, né? Então dá para ir tirando as colheradas. A gente pode oferecer kiwi, morango, tá? Ameixa, abacate, tem muita gente que tem medo de oferecer, pode oferecer, não é para oferecer abacate com açúcar, como a gente foi acostumado quando a gente era criança a receber, para oferecer abacate, tá? Mas tem assim, não fiquem com medo das frutas, tá? Tem gente que mora fora, eu sou do sul, tá, gente? Então eu tô falando das frutas que a gente tem mais aqui, mas lá no norte, né, nordeste, tem assim uma variedade de frutas absurda também, tá? Então, claro, pode oferecer também, tá? Sempre a fruta sozinha, sem ser a fruta misturada com outra fruta, sem colocar farinha nessa fruta, sem colocar mucilon, sem colocar alguma coisa nessa fruta. A uva, a gente tem várias formas de tipos de uva, né? Se for aquela uvinha a uva comum, né? Que a gente aperta na boquinha do bebê e ele engole, tranquilo. Se for aquela uva de mesa, né? Aí a gente tem que cortar ela, sempre no sentido longitudinal, do compridinho, né? Cortar ela pelo menos em 4, tá? Se tu quiser oferecer para o bebê pegar com a mão. A laranja, bergamota, né? Ou tangerina, ou mexerica, né? Depende do lugar, chama de um jeito. Então, assim, tem N frutas que a gente pode oferecer, tá? E aí a gente entra numa questão que eu não lembro quem pediu, né? Eu não lembro exatamente o nome, mas essa questão de ter algumas reações com algumas frutas. Tem gente que tem medo de dar morango, tem gente que tem medo de dar kiwi, tem gente que tem medo de dar ameixa, pêssego, tá? Porque abacaxi também dá para dar, né? E tem gente que tem medo de dar essas frutas por ser ácidas ou porque, mas ele pode ter alergia. O que pode acontecer com algumas frutas é uma reação temporária ao alimento, tá? Então, assim, geralmente a gente não tem uma alergia
é muito raro a gente ter uma alergia à fruta, tá? A gente tem, às vezes, uma reação temporária ao alimento, que é justamente, ele comeu um abacaxi. O meu filho teve essa reação com o abacaxi. A primeira vez que ele comeu abacaxi, acho que ele tinha uns 7 meses, tá? Ele comeu abacaxi e ele ficou todo vermelho ao redor da boca e ele começou a ficar cheio de pintinhas vermelhas pelo corpo, né? Então, isso, mas deu assim, 15 minutos passou. Então, assim, quando dá alguma reação, né? Eu tô falando de frutas, tá, gente? Não tô falando de reações com algum outro alimento. Principalmente nas frutas e alguns legumes, eles podem dar esse tipo de reação temporária. E geralmente isso acontece na primeira vez que eles vão comer. Como o Pedro aconteceu, só na primeira vez que ele comeu abacaxi, depois nunca mais aconteceu, tá? Eles podem ficar cheios de pintinhas ou podem ficar com algum vermelhidão e geralmente isso passa, tá? Isso passa em alguns minutos. Mas eu dei o morango e ele continuou ficando com vermelhidão, ele ficou muito tempo com essas pintinhas, eu levei no médico, ele pediu para não dar. Ok, se ele ficou um tempo maior, pode ser que ele teve uma reação por causa do agrotóxico, por causa de outras coisas que são adicionadas ali ao morango, tá? Mas não é porque o morango é ácido, não é por causa dessa acidez, tá? É por uma reação que eles podem ter temporária esses alimentos. E se realmente essa reação persistir, é importante tirar esse alimento por um tempo. Mas, gurias, o que eu quero dizer para vocês? Não deixem de dar, porque vai que tenha uma reação, entendeu? Vai que ele fique com uma reação ao abacaxi, vai que ele tenha uma reação ao morango, tá? Então, é uma outra fruta, é um outro sabor. A gente tem um preconceito, né, na sociedade com frutas ácidas. Isso é uma outra mentira que eu coloquei aqui. Só pode fruta doce, tá? Não pode só fruta doce. Pode a laranjinha do céu, mas pode a laranjinha comum também. Pode a bergamota docinha, aquela poncã que é mais docinha, mas pode aquela comum também. E, gurias, eu cansei de ver crianças se lambuzando, adorando esse sabor ácido, tá? E tá tudo bem, né? Então, assim, às vezes, subestima o nosso filho, a gente coloca só alimentos que a gente gosta de comer, né? Então, a gente tem que cuidar para dar outros tipos de alimentos também, e que sim, eles vão reagir muito bem, obrigada. Tá? Então, assim, quando pode ter, só para deixar claro, quando pode ter alguma reação a alguns alimentos, tá? Algumas frutas. Geralmente elas são temporárias, passam alguns minutos. Se não passar, contato médico, tá? E provavelmente essa criança não vai receber por um tempo esse alimento. E depois ela volta a receber. Tá? Não quer dizer que ela vai ter alergia pro resto da vida desse alimento. E geralmente, quando acontece uma reação por mais tempo, que fica horas tendo uma reação, ou que eu dei 2 vezes o morango e aconteceu a mesma coisa, geralmente não é por causa da fruta, é por causa do agrotóxico. Então, assim, sempre que possível, tá? Morango, kiwi, pêssego, ameixa, são frutas mais sensíveis. Tá? Então, eles têm uma carga maior de agrotóxico porque eles têm uma durabilidade pequena, né? Então, quando vocês conseguirem ter esse tipo de fruta orgânica, muito melhor, tá? Eu não consigo ter todas as frutas orgânicas, pelo menos opta por essas. Eu consigo comprar todas as frutas orgânicas, melhor ainda. Juliana, o que eu faço se eu não consigo comprar orgânico, tá? Dá uma segurada nesses alimentos mais sensíveis ou compra só quando é época, tá? Ou agora a gente está na época de morango. Então eu posso comprar, porque eu vou ter uma produção maior. Geralmente eles têm uma carga menor, né, de agrotóxicos e acaba tendo mais nutrientes. A melancia, ela tem uma questão assim, ó. Vocês já tentaram amassar a melancia? Vira suco, né? Vira nada. Então, assim, a melancia é um alimento que tu vai oferecer em pedaços para o teu bebê. Se tu ainda não tá segura para oferecer em pedaços, então tu segura um pouquinho a melancia, tá? Mas assim, tu vai cortar ela, tu vai cortar ela num triângulo, tu vai cortar ela em quadradinho, né, num pedaço grande, vai tirar todas as sementinhas e dar na mão do bebê, tá? O que acontece? Ele vai pegar assim, ele vai pegar e vai amassar muitas vezes, tá? Então, se é um bebê maior que já tá fazendo o movimento de pinça, a gente pode cortar em quadradinhos, ele vai pegar e ele vai colocar na boca. Se é um bebê que tá começando a introdução dos alimentos, tu quer dar esse alimento na mão, então é legal deixar um pedacinho da casca, tá? Porque daí ele pega a casca e ele aperta, então ele não vai apertar toda a melancia, mas ele vai levar assim para a boca, né? Eles fazem um movimento meio grosseiro, assim, né? De levar para a boca. E aí, no momento que essa melancia tá na boca, é só o fato dele colocar na boca, ela já vira, né? Suquinho. Então tá tudo bem, tá? Mas não faz mal.
Não faz mal a melancia, tá tudo bem, pode dar também. A fruta em temperatura ambiente, a fruta geladinha, hoje tá quente. Tá um dia muito quente, né? Eu moro numa cidade muito quente. Não é um problema de oferecer uma fruta um pouquinho mais geladinha, tá? Se eu moro num lugar mais frio, bom, eu vou oferecer a temperatura ambiente, mas não que vá gelar a criança, não que vá ter alguma reação na criança, tá tudo bem. Então, assim, maracujá também não faz mal, tá? Inclusive, tem alguns maracujás docinhos, tá? Tem maracujá que é mais ácido e maracujá docinho. E gurias, assim, ó, maracujá, vocês podem dar. Eu geralmente recomendo a partir da fase 2, tá? Mas, para vocês ficarem mais seguras também. Mas o maracujá, vocês podem dar de colher, tá? Com a sementinha mesmo. Ele vai comer a sementinha, vai sair no cocô a sementinha e ele vai comer, tá tudo bem. Como a goiaba. A goiaba também tem a sementinha dentro. Se tu for tirar todas as sementinhas da goiaba, tu não vai dar nada, né? Então, tu vai dar a goiaba também, ela com a sementinha e tá tudo bem, tá? Então, como as mães ficam um pouco mais inseguras com essas sementes maiores, aí eu peço para dar um pouquinho depois. Então, eu fiquei mais segura, ele já tá comendo todas as frutas, eu quero dar maracujá lá com 10 meses. Pode dar, tá tudo bem. Não vai fazer mal pro fígado, não vai fazer mal, né? Tá tudo bem. Outra mentira que te contam é tirar a sementinha da banana, porque a sementinha da banana dá dor de barriga, porque a sementinha da banana inflama o intestino, por N situações. Eu já vi várias justificativas para tirar a sementinha da banana. Não precisa tirar a sementinha da banana, tá? Tá tudo bem, não tem problema, até porque se tu tirar a sementinha da banana, não sobra muita coisa também, né? Então, assim, a banana pode ser oferecida inteira, a banana pode ser oferecida amassada, mas não precisa tirar a sementinha da banana, não tenham medo. Como a gente tem a sementinha na banana, a gente tem sementinha no kiwi, a gente tem sementinha, como eu falei, na goiaba, a gente tem sementinha no morango, então não precisa tirar nenhum tipo dessa sementinha, tá? Elas são fibras também, elas muitas vezes vão sair no cocô inteirinhas, mas isso não quer dizer que fez mal para o intestino da criança, tá? Só pode dar frutas doces, então eu falei para vocês que não precisa necessariamente ser fruta doce, então não precisa comprar só laranjinha do céu, só laranjinha do céu, só laranjinha do céu, tá? Se tu quer dar uma laranja pro teu filho comer, não é para fazer suquinho, é para dar laranja, tá? Dá um pedaço da laranja, às vezes dá doce, às vezes dá azedinha, e ele vai adorar as duas, pode ter certeza, tá? Tem que almoçar e jantar cedo porque fica difícil a digestão. Então, assim, essa questão do horário de comer, né? Ela sempre é assim, eu dou antes a papinha, eu dou antes a comida dele, ou eu dou depois que a gente comeu, né? Então, assim, o ideal, tá? Cada casa é uma casa, cada família tem uma rotina, cada família tem uma correria, tá? A gente está num momento especial que as pessoas estão em casa, então fica diferente, mas depois que voltar ao normal, sair da quarentena, vocês vão ter uma rotina e eu não sei como é que é essa correria para vocês da alimentação. Mas o ideal é que a criança coma na mesa com vocês, tá? E não antes e não depois. Como eu falei para vocês, principalmente no início da introdução dos alimentos, tá? Eu sempre falo para as minhas alunas, tá? Inclusive no curso eu tenho uma aula assim, que o que acontece? A alimentação, a introdução dos alimentos, a alimentação complementar, qual é o primeiro passo para a alimentação complementar? Ela começa antes de tu dar algum alimento para o teu bebê. Então, ela começa justamente deixando essa criança na mesa. Então, eu vou começar as papinhas, vou começar a introdução dos alimentos, tá? Vamos começar semana que vem. Durante essa semana, se eu não tenho o hábito de deixar o meu bebê na mesa quando eu estou comendo, né? Começa a deixar ele na mesa. Se ele já fica sentadinho no cadeirão, ou se não no teu colo, começa a deixar ele enxergar o que está acontecendo. Começa a deixar ele perceber que tu come coisas diferentes, que o teu marido come, que tem, né, se tem irmãozinho. Então, deixa ele participar desse momento de alimentação sem comer antes. Mas ele vai ficar curioso, ele vai querer, ele tá num momento assim que ele tá quase começando a introdução dos alimentos, é um momento de muita curiosidade, não só pela comida, mas por tudo que tu fizer, né? Então, assim, o fato dele estar ali, ele se sente participativo, ele se sente seguro, ele vai começar a perceber, opa, como assim? Por que como assim a minha mãe coloca a comida na boca e ela desaparece? O que é isso? Ele começa a perceber coisas diferentes. Por quê? Porque para ele, comida é peito, comida é leite. Então a gente começa a introdução dos alimentos mostrando para ele que existem outros tipos de alimentação antes de dar para ele. Porque isso vai fazer com que ele tenha interesse e que ele esteja muito mais tranquilo na hora que tu efetivamente vai oferecer uma comida para ele. Uma semana depois, um tempo depois.
Entenderam? Então, respeitem isso. Então, assim, essa questão do almoçar antes ou jantar antes ou depois que todo mundo, comer sozinho, ele e a pessoa que está dando, ele não tem tanta, não tem tanta experiência com esse alimento. Tá? Se é a única opção que tu tem, beleza, não tem problema, tá? Vamos fazer dentro das possibilidades que a gente tem. Mas, assim, o ideal é não comer antes e não comer depois, é comer durante. Tá? É fácil para a gente, como mãe, dar comida para ele no nosso colo, dar comida para ele junto. Muitas vezes não é fácil, porque a gente vai acabar comendo, né? Ali meio aos trancos e barrancos, acaba comendo depois, né? Acaba comendo mais frio ali. Mas assim, ó, isso tu vai fazer por um tempo de deixar no teu colo. Daqui a pouco, daqui uma semana, duas, conforme vai passando essa fase 1 da introdução dos alimentos, que é esse primeiro contato com essa criança, né, com o alimento, ele vai começar a pegar com a mão, ele vai começar, tipo, se tu tá comendo o teu prato, tu vai ter o pratinho dele, tu vai estar dando junto com ele, então tu vai comendo junto com ele, e tá tudo bem. Essas mentiras que eu tô falando, eu coloquei como tema mentiras que contam pra gente, muitas vezes elas não são mentiras contadas na maldade, elas são mentiras que é alguma coisa assim, me contaram, então eu vou passando adiante e não se questiona sobre isso, tá? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as avós, né, queridas? Pensem, eu sempre falo assim, ó, até falo isso, né, para as minhas alunas. Hoje, quando elas estão fazendo o curso online ou quando a gente está conversando assim ao vivo, pensem vocês, a mãe de vocês, a avó de vocês, há 50 anos atrás, a gente não tem 50, né, gurias? Então, assim, há 50 porque o meu irmão mais velho tem 50, né? Então, assim, há 30 anos atrás, elas vendo um vídeo, aprendendo a fazer papinha no vídeo, aprendendo a dar comida para o bebê no vídeo. Não existia isso, não existia essa disseminação da informação, tá? Então, o que acontece? A gente não pode entrar de sola e dizer assim, não, tu tá errada, não é assim, tu tá desatualizado. Sim, ela fez o melhor que ela pôde com a informação que ela tinha. O que a gente tem que fazer é trazer essas avós pra gente, tá? Muitas vezes mostrar aulas, eu tenho muitas avós que me seguem, tá? Eu tenho muitas avós que fazem o curso junto com as mães, justamente para aprender, porque elas têm a cabeça, né? Estão dispostas a aprender coisas novas e facilita muito para a gente, porque muitas vezes, quando essa avó que discorda do que a gente faz é a nossa sogra e não a nossa mãe, às vezes a gente acaba entrando num conflito familiar que não tem necessidade. Se tem uma outra pessoa que fala, tu não acredita no que eu falo? Tu não acredita que eu posso dar a banana na mão dele para ele comer? Porque elas entram em pânico muitas vezes, né? Tu não acredita que eu posso não dar a sementinha? Posso dar a sementinha da banana? Então faz assim, vou te mostrar essa página aqui dessa Nutri, que ela está explicando por que isso pode, tá? Olha só, então vocês tiram da responsabilidade de vocês e vocês mostram uma informação completa explicando o porquê, e aí vocês vão acabar não tendo esse conflito familiar. Olha ali, ó, tá vendo? Né? E essas mentiras não vêm só das avós, né? Elas vêm das amigas, porque aprenderam, elas vêm muitas vezes de outros profissionais, né? Porque eu sempre orientei assim, então vou continuar orientando. Então, assim, vem de um monte de lugar, vem da própria internet. Eu já vi coisas absurdas na internet, né? Então, eu já vi sites, eu já vi livro de receita de papinha indicando liquidificar. Tá? Então, assim, a gente vê de tudo. Então, a gente tem que sempre procurar essas informações confiáveis. Gente, vamos encerrar por aqui. Na página, todo dia tem vídeo novo. Então, é legal vocês curtirem, acompanharem. Sempre que vocês quiserem alguma coisa, mandem no direct, tá? Ou mandem no Messenger. Dentro do possível, eu vou respondendo. Às vezes, eu respondo em forma de vídeo, tá? Não necessariamente eu vou responder para vocês ali, porque é muita mensagem, então às vezes a gente não dá conta. Foi um prazer estar com vocês. E até a próxima.